Hello galera, welcome, né? Bem-vindos à nossa English Class nono ano. Hoje nós vamos aí estar fazendo a nossa revisão, né? Vendo um conteúdo que vai cair aí na atividade de folha de vocês, tá certo? Então, pay attention, muita atenção aí nas páginas que a gente vai sugerir, tá certo? Vai ser praticamente dois conteúdos, né? Que serão as frases condicionais que a gente vai ver hoje e as internet slangs, né? Que são as gírias da internet. A gente viu lá na página 19, né, e 20. Tá mostrando para vocês de novo, tá certo? Essas páginas aí, esses conteúdos referentes ao TD de vocês. Então, vai dar pra gente revisar bem, certo? Ver aí alguns detalhes importantes para a resolução, né, da atividade de folha de vocês. E também vai ter uma atividade de casa, certo? Para vocês, né, não é muito grande, do livro também, tá certo? Então, já aproveita, né, e faz essa atividade do livro. E o TD, acredito que tem gente que já fez, foi responder. Mas como não viram esse conteúdo ainda, então a gente vai ver essa questão das frases condicionais hoje. Então é importante você atentar para essa aula, né, para você aprender sobre as frases condicionais, né, que são essas frasezinhas aqui, né, que eu uso o se, if, que eu uso o se no meio dessas frases, né. Já deixo aqui a dica que esse if só vai ser utilizado aí geralmente no meio da frase inteira, certo? As duas orações. Nunca ele vai vir no começo da frase, só vai vir no meio, certo? Para dar aí a condição, né, dentro daquela frase. Ok? Então já fica aí a primeira dica já sobre a resolução da atividade de folha de vocês, que essa partícula aí, o se, da ideia de condição, né, é uma conjunção também, tá certo? Ela nunca vai vir no começo da frase, sempre vai vir no meio, ok? Então, antes da gente ir para as páginas 19 e 20, que são aquelas várias gírias que a gente viu, né? Vamos tocar um pouco a música passada, gente. Pessoal, principalmente no tarde, né? Só veio um aluno. A gente tinha mostrado uma canção, né? Mais um texto aí, música, mais um texto, letra de música pra gente aprender inglês, tá certo? Que foi a canção da Christina Perry, A Thousand Years, falando, aquela música tema do Crepúsculo, né? Aquele filme, aquela trilogia Crepúsculo, tá certo? Vou cantar só um trechinho aqui, um pequeno cover pra vocês, aí vocês poderão lembrar, certo? One step closer, I have died every day waiting for you. Don't be afraid, I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Lord, I believe I will find you. Time has brought her heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Então vocês devem lembrar, né? Quem fez a aula comigo lembrou. E também você vai aí no YouTube, você consegue visualizar essa canção na íntegra e lembrar dela, né? Outra canção que a gente sempre está trazendo é a música, aquela canção do... Já faz tempo que eu não trago ela, eu estava trazendo essa que é...
run away from your love. You waited for me, yes, you waited for me. Entendeu? Now that I hear your move, I wanna know you more. I wanna know you more. Sing a song to me, all down in His grace, down to listen to the sound of your voice. When I hear your song, I wanna sing along. When I listen to the sound of your voice, the sound of your voice. Então, essa é uma das canções também que eu trago para vocês, certo? Outra também que eu sempre estava trazendo, acho que faz tempo que eu não trago, é a da Hillsong, né? I Surrender. Ela. Here I am, down on my knees again, surrendering you, surrendering you. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender, I surrender. I want to know you more, I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Então, gente, só uma palhinha, vocês lembrarem dessa canção também. Quiserem ver na íntegra, né? Outras canções que a gente pensava ano passado, né? Lembra da que a gente apresentou, aquela do We are the champions, my friend. A gente também cantou essa canção do Queen, certo? Tem outras canções também, né? Tem aquela Love of my life, you hurt me, you know that my heart and love, you leave me, love of my life, can you see? Really bad, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Então, a gente também tem essa opção também do Queen, né? Tem várias músicas lentas e bem bacanas também. Então chega, gente, cantou demais, né? Vamos aí para nossa revisão, ok? Deixa eu mostrar aqui logo para vocês as páginas, que eu não tenho aqui no slide, as páginas, certo? Do 19 e 20, certo? Pessoal, não sei se todo mundo tem livro, mas nas páginas 19 e 20 a gente viu certo? A gente viu, no caso, 20 e 21, né? 19 a gente viu
atividade. A 20 e a 21 no caso, certo? Vou mostrar aqui a 20 logo. São aquelas gírias. Tá vendo o que a gente aprendeu? Pessoal aí, se não tiver não lembrar, dá um print. Ok? Lembra que a gente viu, vai ser interessante você saber, de uma certa forma, decorar, né, essa tabela aí. E então ter a página como apoio, né, para pesquisa, porque eu não sei como é que vai ser o pessoal que vai presencial, né, vocês vão também conseguir pesquisar. É bem interessante você pegar aí, né? Thank you, né? O 10 e o que. 143 é aquela eu amo você, eu te amo, né? I love you. Today, né? O 2 e o day. Tomorrow, amanhã. Tonight, à noite. Forever, né? O 4 e o ever, para sempre. Então, foi alguns que eu destaquei aí nessa página 20. Back to work, né? B2W. B4, que é o before, antes. B-Day é o aniversário, birthday, certo? See you, né? É o see you, né? É o nome que a gente fala até mais, né? Até depois, vejo você depois, certo? E na página 21, a gente também destacou algumas aqui, né? Ok, no caso foi a Great, né? GR8. Great. A hand, have a nice day. Certo? A LOL, né? Laugh out loud, né? Que serve para indicar risadas. Certo? O que mais que a gente viu na página 21? Oh my god, né? OMG. PLS, ou PLZ, que é o please, por favor. PVT, né? O private. THX, que é o thanks in advance. É o thanks no caso. E o TIA, né? O TIA, que é o thanks in advance, né? O thank obrigado, né? Desde já te agradeço antecipadamente. Então, foca nessa tabelinha aí, porque a maioria da atividade de folha vai estar cobrando questões dessa natureza, né? Falando sobre as slangs, né? Internet slangs, né? São as gírias usadas nas as mensagens aí da internet, tá certo? Então, don't forget, né? Pay attention nessas duas páginas aí, page 20 e page 21, que são a tabelinha aí das gírias, ok? Então, não dá mais para explicar mais do que isso, tá certo? Mas vamos agora, gente, para o conteúdo das frases condicionais, tá certo? Frases condicionais, vamos lá. Na página 32 nós temos aí, certo? O começo desse conteúdo. Ó, vamos agora analisar a conjunção se, né? Foi o que eu falei, with, que é inserida em uma oração, atribui sentido de condição. Por exemplo, se eu ganhasse na loteria, se eu tivesse pensado, se ele estudar, ok? Então, existem basicamente 3 tipos de oração condicional, tanto em português como em inglês. Então, vejam aí que é um padrão, tanto, né, no português como no inglês. Nos dois idiomas segue o mesmo padrão, né? Esses 3 aí. Ó, observe que em português as orações subordinadas condicionais contêm sempre um subjuntivo, certo? Que é essa questão se, ó. Se Paulo estudar, ele passará. Se Paulo estudasse, ele passaria. Ok? Futuro do subjuntivo, né? Esse subjuntivo é a questão do se, certo? Se ele estudasse, ele passaria. Se Paulo tivesse estudado, ele teria passado. Mais que perfeito do subjuntivo, certo?
ok? É aquela questão, né? Não é indicativo, não é imperativo, é o subjuntivo, certo? É a maneira como está aí a frase, não está dando a ordem, não está indicando nada, está subjuntivo, está fazendo uma subjunção, certo? É uma condição, né? Então, preste bastante atenção no conceito. Vocês já estudaram inglês, com certeza, essa questão da conjunção se. A gente viu a importância das conjunções, né, no começo do ano, né, as várias conjunções que a gente estudou, né, mas, but, however, ok, besides. A gente viu bastante as conjunções. E a se também eu citei para vocês. No começo do ano é uma conjunção, né, que atribui aí o sentido de condição. Então vamos lá. Na página 33, ó, olha aqui quando a gente vai para o inglês. Ó. Em inglês, porém, já sabemos que não há forma específica para o subjuntivo. O que quer explicar aqui? Lembra que eu falei que o verbo no inglês, os verbos, né, são bem mais fáceis de vocês conjugarem, de colocar, certo? Por exemplo, eu colocar para o passado, o verbo só vai ter um jeito só. Ele não vai ter estaria, estivesse, estava, entendeu? Por exemplo, o verbo to be só era was, I was, para dizer eu estive, eu estava, eu fui, né? Para dizer esses vários tempos aí, mais que perfeito, passado é imperfeito, entendeu? Então eles servem para todos, entendeu? Todos essas formas aí, tá certo? Então, para o subjuntivo não tem forma específica. Para expressá-lo, nós usamos tempos verbais do indicativo, certo? A gente usa os tempos verbais do indicativo. Ó, presente, simple present, simple future. Então, no português, se a gente usa no presente, aqui ele pode ser usado no infinitivo, no presente e no futuro. Aqui no futuro, o se, né, o if, o subjuntivo, ele, no português a gente usa no futuro, no inglês pode ser usado no presente, certo? Aqui no pretérito imperfeito, pode ser usado no infinitivo, no inglês, no passado simples ou no condicional. Subjuntivo, no caso. Né? Pretérito perfeito é o simple past, certo? E o pretérito mais que perfeito é o past perfect, certo? Então, é para indicar que as frases que estão no presente, certo? No inglês podem estar assim, ó, no infinitivo, no presente ou no futuro também. Vamos entender melhor. Ó, para não ficarmos presos a decorebas, né, de equivalência português e inglês, vamos estudar os 3 tipos de oração condicional. São 3 tipos, verificando as circunstâncias em que são usados. Lembre-se de que não estamos trabalhando com períodos compostos. Então preste atenção. Não é como se fosse trabalhando no período composto, né? 2 períodos na frase. Constituídos por uma oração principal, main clause, e uma oração dependente. Entendeu? Então, só reiterando aqui, nós estamos trabalhando com período composto, certo? São 2 períodos na oração, são orações subordinadas no caso. Aí nós temos a oração principal, main clause, e a oração dependente, no caso a oração subordinada condicional, a conditional clause. Ok? Então tem 2 períodos aí dentro da frase, tem que ter. Observe os tempos verbais empregados em cada uma delas. Referindo-se a uma oração condicional possível, de condição possível, real ou a algo que inevitavelmente acontece ou acontecerá. O tempo seria o presente e o futuro possível. Vamos lá aqui para a tabelinha. If you press the button, se você apertar o botão, está no infinitivo. Ok? Aí, o outro lado da frase está aqui, ó, certo? Essa dinâmica é a seguinte, aqui é um período, aqui é outro período da frase. Se você apertar o botão, não, if you press the button, you turn the radio off. Então, você desliga o rádio.
ok? Então aqui está no mesmo tempo, né? Ó, as 2 horas, os 2 períodos, né? If you touch the car, se você tocar o carro, the alarm goes off, o alarme dispara. Também está no mesmo, né? A oração principal, gente, é a que não tem a conjunção, certo? Mais uma dica aqui, ó. A oração principal não tem a conjunção, tá certo? De novo, aqui, ó. Agora o presente simples e o futuro, ok? Um período vai estar, né, dando a condição aí do presente. Se ele fizer uma coisa no presente, algo vai acontecer no futuro ou não vai acontecer no futuro. Entenderam? A questão dos tempos, às vezes é só para confundir, né? Ó, if Paul, if Paul studies, se Paulo estuda, né? Ou estudar, se Paulo estudar, he will pass, ele passará. If you don't keep quiet, né? Se ele não ficar quieto, se você não ficar quieto, the teacher will be angry, né? A professora ficará zangada. Então aqui está indo para o futuro, certo? Outro aqui, ó, it he wants to pass, se ele quer passar, he has to study, ele tem que estudar, ok? Ó, if she takes a taxi, se ela pegar um táxi, continuando aqui a frase, she will get there in time, ela chegará lá a tempo. E por último, o exemplo, if we invite Jane, se convidarmos a Jane, she will go, né? Que é esses dois L's aqui são um will contraído, certo, gente? She will go, ela irá. Então, vejam aí que é bem mais simplificado a questão dos tempos, né? E dos modos também, certo? Nós temos o modo subjuntivo, indicativo, imperativo, né? E aqui está bem mais, ela é utilizado no modo indicativo, né? Geralmente a gente trabalha aqui com o modo indicativo, tá certo? E usando esses tempos verbais, ok? Muito bem. Vamos agora na página 36, gente, que é a mais importante aqui. Coloque na página 36 que a gente vai ver alguns exemplos importantes para a atividade de vocês. Ó, if he had driven more carefully, he could have avoided the accident, né? Ó, se ele tivesse dirigido, driven, né? Had driven, passado perfeito, né? Mais perfeito, participe. Que é o past, é o tempo presente, é o tempo verbal past, perfect past, né? Passado perfeito. Dirigido com cuidado, poderia ter evitado um acidente. De novo, if I hadn't said that, he wouldn't have been so angry. E se eu não tivesse dito aquilo, certo? Ele não teria ficado tão zangado. Outra possibilidade, if she had asked, se ele tivesse perguntado, she would have known the truth. Ela teria sabido, né, a verdade. Uma observação, gente, ó. A ordem, ok? Muita atenção nisso aqui, viu, gente? Vou colocar até uma canetinha para vocês entenderem. A ordem, certo? Das orações não alteram nem o sentido, nem a sequência dos tempos verbais, certo? Ok? Quando a oração condicional aparece em primeiro lugar, usamos vírgulas para separá-las da oração principal. É isso que vocês querem que vocês entendam, certo? Quando a condicional, né? Essa daqui. Qual é a frase condicional? A frase que tem o if, tá certo? Que tem um if, a conjunção, certo? Quando ela aparece no começo da frase, obrigatoriamente eu vou ter que usar uma vírgula aqui, ó, tá vendo? Para separar os períodos, tá certo? Obrigatoriamente. Já, certo?
vamos ver o exemplo aqui logo. If Paul studied, he would pass. Certo? Se eu colocar o if aqui no meio da frase, eu tiro a vírgula. Não preciso dessa vírgula aqui quando o if se encontra no meio da frase. É isso que eu quero explicar para vocês. Então aqui, ó, se o if estiver no começo da frase, tem vírgula, né, no meio, para separar as orações. Se eu começar aqui, ó, Paul would pass if he studied. Então não necessito colocar a vírgula, né, ó. Paulo passará se ele estudar. Ok? Então não necessita colocar vírgula se a conjunção estiver aí no meio da frase. Ok? O fato do verbo estar na forma negativa ou interrogativa também não afeta as sequências. Ok? Por exemplo, if Paul doesn't study, he won't pass. Se Paulo não estudar, vírgula, né? Porque o if está começando, ó, ele não passará. If it weren't for me, they wouldn't come. Se não fosse por mim, eles não viriam. Ok? Tem a vírgula, ó. Tá vendo? Agora, I would have to go if you hadn't heard me. Então aqui, eu teria ido se você não tivesse me avisado. Então aqui, como ele usou o if no meio, não preciso colocar vírgula. Outra forma, won't you be happy if your team wins? Uma pergunta, você não ficará contente se seu time ganhar? Então, negativo ou interrogativo, gente, não importa, não altera o sentido, né, a estrutura que eu estou mostrando para vocês. Reiterando, né, se eu colocar o if no começo, tenho que obrigatoriamente colocar uma vírgula. Se não tiver, se o if estiver no meio, eu esqueço a vírgula e faço a frase, né, sem vírgula. Ok? Essa é a jogada, né, que eu quero que vocês entendam, né? Vocês inculquem na cabeça essa estrutura aí, essa sintaxe, essa estrutura dessa frase condicional, certo? Lembrando mais uma vez, que a frase condicional é a que tem o if, né? E a frase main clause, que é a principal, não tem o if, certo? A oração, no caso, o período, né? A frase é todinha, ok? Muito bem. Então, gente, você vai agora para a página 29, certo? Página 29. Não é a página 29, você vai para a página 39, certo, galera? Vou corrigir aqui para você não... Porque aqui é 29, mas é a página 30... Página 39, certo, gente? Ok? Página 39. Ok, página 39. O que você vai fazer? Nós temos aí na página 39, vamos fazer a questão 3 e 4 apenas, certo? Molezinha, você vai fazer o quê? Para exercitar, né, esse conteúdo que você não exercitou, você vai pegar na questão 3, write the following sentences in English. Você vai pegar e traduzir para o inglês, né? Lembrando o que a gente estuda nessa aula. Se o meu pai estivesse aqui, vírgula, ele poderia nos ajudar. Então você vai escrever if, né, my father, você vai escrever a frase em inglês, coloca a vírgula direitinho e traduzir para o inglês corretamente. Item B do mesmo jeito, ó. Se este produto fosse melhor, vírgula, mais pessoas o comprariam, né? If this product were better, vírgula, more people would buy it. Ok? Então você vai colocar aí as sentenças em inglês. É muito fácil, vai ser uma tradução com o inverso, né? E a questão 4, gente, você vai combinar aí, do jeito que a gente viu nas tabelas, né, dessas páginas aqui, ó. Tá vendo? Página 33, você dá uma olhada lá para ver como é que combina. E você vai combinar, certo? The sentence and match the column. Você vai colocar o item A, certo? No período que complementa o item A, tá certo? Por exemplo, if it rains tonight, aí vírgula, se chover
hoje à noite. Aí você vai escolher, ó. Aí tem lá, os primeiros quadrinhos, if I have money, será que é essa frase que dá certo? Esse período, he will be wealthier, healthier, né? Ou o terceiro quadrinho, you should be more economic. Ou o quarto quadrinho, I want to go out, esse é mais parecido. E o último, if I see you tonight. Então, vocês vejam aí as possibilidades e a junção desses períodos para formar a frase correta, certo? Aí tem outro lá, o item B, if you will buy a new car. Se eu comprar um carro novo, vírgula, aí você vai colocar aí bem do outro lado. Lembrando que não vai ter o if nas duas, né? Então você já tem essa dica aí, não vai ter o if nos dois períodos, só vai ter ou no começo ou depois, no outro período. Então, have a good exercise aí na página 39, certo? Boa atividade para vocês, tá certo? Espero que vocês consigam enviar essa atividade. Qualquer dúvida, volta na tabelinha da página 33, ver que tem os exemplos e tem a tradução, para você ver como é que faz essa página 39 aí, questão 3, você vai traduzir para o inglês, ok? Formar a frase bem bonitinha. E a questão 4 você vai juntar os períodos, relacionar aí os períodos formando as frases corretamente. Então, vou abrir a atividade no Class na página 39, não envie outra atividade porque fica bagunçado. Envie na página 39, questão 3 e 4, certo? E boa sorte com o TD de vocês, certo? Have a good test, né? Bom TD para vocês, falando sobre esses conteúdos da internet, slangs, e esse conteúdo que a gente viu, né? Das frases condicionais, né? Período composto, né? Main clause, que é a frase principal, não tem um if, e aqui a conditional clause é a frase condicional, né? Que tem ali a partícula if. Então, espero ter explicado bem aí para vocês. Até a nossa next class, próxima aula, com certeza nós já vamos estar aí em sala de aula, né, tratando desse assunto ou de outro conteúdo. Então, boa sorte, até a nossa próxima aula, bye bye.